Boa noite a todos. Meu nome é Bruna Lucardi, eu sou moradora de Atibaia, do Atibaia Jardim, que para mim sempre foi o Alvinópolis. Eu estou aqui representando hoje o coletivo socioambiental de Atibaia e eu sou bióloga botânica. Na última audiência pública do plano diretor, a Prefeitura apresentou uma análise do número de propostas de alteração na emenda número 3, trazidas pela sociedade civil, e a quantidade dessas propostas acatadas por essa Prefeitura na construção desse plano. Essa análise foi apenas quantitativa, ou seja, o número de entradas no sistema e propostas aceitas. Essa análise devia ser feita também de maneira qualitativa. Afinal, a primeira proposta apresentada por esse coletivo foi um documento elaborado por 8 especialistas, mais 14 colaboradores, com mais de 100 páginas e mais de 80 propostas. Sim, 80 propostas. No total, entre reuniões e ofícios, foram mais de 240 páginas de propostas com embasamento técnico e muitas vezes dado por estudos fomentados pelo próprio repositório da Prefeitura. Não é que faltam dados para construir um plano diretor técnico. O Executivo pode propor nos projetos de lei interesses, digamos, os mais diversos. Mas cabe aos membros desta Casa verificar e corroborar se os projetos de lei propostos estão de acordo com os objetivos das políticas de Estado, tratadas pelos princípios da legislação e dos objetivos do serviço público, para com a população, que são o de planejar, ordenar, otimizar a aplicação dos recursos arrecadados pelos impostos para o maior benefício, o menor impacto e a sustentabilidade. Esta revisão do plano diretor diz ter seus princípios nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que foram traçados depois de muitas reuniões e cúpulas técnicas, e que não deveriam ser tratados como uma coleção de figurinhas a serem coladas em políticas que tangem alguns dos seus aspectos, mas sim serem nortes das mesmas políticas, assim como o bem-estar e o desenvolvimento de uma sociedade igualitária. O plano diretor municipal deve ser tratado como um plano de Estado e não um plano de governo. A participação da sociedade civil, que se deu na discussão desse plano diretor... Por favor, pessoal, vamos respeitar a oradora. O respeito começa pelos membros que estão aqui, né? Sim, vai ser corrigido. Por favor, continuar. O plano diretor municipal deve ser tratado como um plano de Estado e não um plano de governo. A participação da sociedade civil, que se deu na discussão desse plano diretor e que atrasou os planos do governo de 2019, vem da consciência de que quem forma o Estado a ser planejado somos nós, cidadãos. Nós estaremos aqui, independente do governo, vivendo a execução dos planos do transporte público caro e de baixa qualidade, das inundações e desabamentos, da escassez hídrica por falta de limite baseado em critérios técnicos que estão evidentes. Fala aqui na conversão da zona rural em áreas urbanas isoladas, em áreas ambientalmente sensíveis e de manancial, em aproximadamente 90 hectares no novo subanexo 4, hoje proposto, onde corremos o risco de ter quadras urbanas impermeabilizadas e sem infraestrutura social. A cada mês a mais que se demora a aprovar esse plano diretor, atrasado já em 7 anos, o Executivo aprova mais um empreendimento, mais uma torre que acaba com a paisagem e inclui, sem nenhum critério técnico, ambiental, urbanístico ou paisagístico, uma nova gleba rural a ser convertida em área urbana, contra os critérios, sobre áreas de recarga hídrica, sem conexão com a malha urbana. Não somos contra a expansão da cidade, mas com 8.600 hectares de área considerada urbana ainda não ocupada, a autorização da possibilidade de empreendimentos imobiliários urbanos em áreas ainda mais isoladas,
aumentando o número de viagens de automóvel, de trânsito, aumentando o preço das passagens de ônibus, encarecendo o custo das taxas de lixo, impermeabilizando o solo e pressionando cada vez mais nossos serviços ecossistêmicos, não se justifica. Os membros dessa Casa, na clareza das suas funções de ofícios, podem limitar e racionalizar a expansão das áreas urbanas frente a um paradigma coletivo e não de interesses individuais. Eu tenho só mais 2 parágrafos, deixa eu acabar, por favor. Vou deixar concluir, mas peço a todos aí que sigam os nossos 5 minutos regimentais. Obrigada. Por favor. A conversão de áreas rurais em urbanas, uma vez consolidada, não tem mais retorno e modificará para sempre a vida de quem mora nessas regiões. Por isso, essa decisão deve ser tomada com extrema responsabilidade pelos senhores. Propomos, mais uma vez, que as conversões de áreas rurais em urbanas ocorram via Lei de Ocupação e Uso do Solo e que o plano diretor sirva para estabelecer critérios técnicos e claros para tal. Nós, do Coletivo Socioambiental, já sugerimos, via ofício, propostas de critérios para essa discussão e acreditamos que uma boa proposta ainda pode ser construída com a ajuda desta Casa Legislativa. Obrigado, Ana Bruna. Obrigada por deixar o tempo. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Eu entendo que as pessoas queiram fazer seus lotes de 2.000 metros. Eu entendo essa lógica. O que eu não entendo é por que a gente não faz isso nos 8.600 hectares de área que já é urbana da cidade de Atibaia, que não está ocupada. Por que a gente precisa converter mais 2.000 hectares de área rural para urbana? Por que nesses 8.600 hectares a gente não pode fazer esses lotezinhos de 2.000 hectares, de 2.000 metros? Por que você precisa converter em cima de área de manancial, de área de recarga, novas áreas urbanas? Isso não justifica. Vocês querem fazer os lotes de 2.000? Ótimo, reverte os 8.600 hectares que já são urbanizados para essa regra. Por que não? Por que precisa ampliar para botar essa regra de 2.000 metros?